O ex-prefeito de Guarapuava, César Silvestre Filho, desistiu de recorrer da decisão do TRE que tirou da disputa do Senado, da disputa ao Senado. Em julgamento na última segunda-feira, os juízes do Tribunal Regional Eleitoral rejeitaram uma ação proposta por César Silvestre Filho, que questionava a decisão da Federação Nacional PSDB e Cidadania, que anulou sua candidatura ao Senado para apoiar a reeleição de Álvaro Dias, do Podemos, também ao Senado. Ao proferir seus votos, os magistrados acataram o argumento da Federação Nacional de que o tucano não seria parte legítima no processo e que não houve um pedido de anulação da ata da Federação Estadual que confirmava a decisão nacional. César Silvestre Filho ressalta que preferiu não levar adiante uma batalha jurídica. A decisão que eu tomei foi uma decisão de não prolongar essa discussão, dar um fim a essa questão. Acabei sendo muito prejudicado na construção da minha candidatura, das possibilidades de aliança com essa decisão que veio da Nacional contra a minha candidatura. Eu achei por bem, até para não tumultuar mais esse processo político nosso, que já está bastante tumultuado, achei por bem dar um fim nessa etapa da discussão da candidatura ao Senado, para poder me reunir agora com o meu grupo político, com a minha família e poder desenharmos juntos os próximos passos. Olha, foi uma eleição onde houve bastante, vamos colocar de certa forma, surpresa. Foi bastante frustrante, eu não esperava que acontecesse da forma como aconteceu, mas eu entendo também que na política acaba que cada um busca as suas próprias conveniências e projetos políticos e nem sempre a gente consegue construir a unidade que se espera. Silvestre Filho também afirmou que vem sendo incentivado a sair como deputado federal ou estadual pelo PSDB, mas que ainda vai avaliar com cautela qualquer convite antes de bater o martelo. Eu tenho sido incentivado pela direção nacional do partido, muitos companheiros, a ser candidato ainda nessa eleição, né? Muitos me incentivam a ser candidato a deputado federal, outros a deputado estadual. É uma decisão que eu preciso refletir com um pouco mais de cuidado, um pouco mais de calma, porque é algo relativamente em cima da hora, né, para ser construído. Então eu tenho que avaliar isso com muito cuidado também, com muita calma, avaliar a viabilidade disso e pretendo tomar essa decisão nos próximos dias, que seria de ser candidato ou até mesmo de não ser candidato a nada e me dedicar exclusivamente a apoiar os candidatos que eu venha a escolher durante o processo eleitoral. Vamos relembrar essa trajetória política agora de César Silvestre Filho nesses últimos meses, anos. Ele era filiado ao Podemos, trocou o partido pelo PSDB justamente para tentar apoio em uma candidatura ao governo do estado. Na convenção estadual da Federação PSDB e Cidadania, que aconteceu em julho, o nome dele acabou caindo numa possibilidade para o governo do estado, mas foi confirmado para Senado. Poucas semanas depois, a Comissão Nacional da Composição anulou essa decisão de apoio à candidatura dele, confirmando que apoiaria Álvaro Dias, do Podemos, na candidatura ao Senado pelo Paraná. Com a definição dos dois lados, o Diretório Estadual do PSDB e do Cidadania foi comunicado da decisão, tendo que recuar e desistir da candidatura própria ao Senado. Mark, quando eu olho para essa situação toda, eu penso primeiro no lado de César Silvestre, que trocou de partido para tentar viabilizar uma candidatura, agora está tendo que correr para saber para qual lado vai, se é federal ou estadual, mas também esse engajamento que o Álvaro Dias tem, famoso por ser ali um grande articulador político em Brasília, e demonstrou que também tem essa força, até mesmo costurando apoio no Paraná através do estado de São Paulo. Vamos lembrar que o Álvaro Dias era do PSDB, né? A fase, boa parte da grande fase do Álvaro Dias no Senado da República foi como líder do PSDB, inclusive ele conhece muita gente. Mas mais que isso, viu, Bia? Ele consegue enxergar esse mosaico nacional e as repercussões estaduais. Qual foi o acordo? O acordo foi o seguinte, para o Podemos apoiar lá em São Paulo o Rodrigo Garcia, que tenta a reeleição, é atual governador de São Paulo e tenta a reeleição, e para o Rodrigo Garcia era muito importante o Podemos na chapa dele. Qual foi o acordo? Para o Podemos te apoiar, Rodrigo, tem que resolver a minha vida no Paraná. E foi isso que o PSDB fez. O PSDB fez a conta, entre o governador de São Paulo e uma aliança lá do Paraná, a gente prefere ficar governador de São Paulo, e é por isso que o César Silvestre foi preterido. E isso perpassa também ao que a gente chama de partidocracia, viu, Bia? São os caciques que mandam, muitas vezes, na trajetória política de muita gente. Então, há uma reunião de caciques, eles pouco
se importam com as discussões locais, com as bases aqui dos estados e resolvem tudo lá por cima. Então, se fala muito na política, Bia, você frequenta muito a Assembleia, sabe disso, de resolver no trator. Então, eles ligam o trator e resolvem por cima e dão de ombros para as discussões locais. Nesse caso específico, inclusive, a federação local, né, os líderes tucanos paranaenses e também os líderes do Cidadania não gostaram do que aconteceu. O Beto Richa, que é o presidente do PSDB no Paraná, chegou até a emitir um documento interno dizendo que apoiaria, né, o César Silvestre, mesmo com essa discussão nacional, mas acabou que a discussão nacional valeu mais, né? O César Silvestre viu que poderia até recorrer, mas que não ia adiantar muito. Então tá aí, portanto, situação resolvida, ele não vai recorrer mais e agora vai decidir se sai deputado estadual ou federal. E aí tem um bastidor interessante. Como a ata já fechou, viu, Bia? Né? Já, inclusive, os registros foram pedidos à Justiça Eleitoral, tem que haver uma troca. Então alguém tem que sair para o Silvestre entrar na chapa de deputados tanto federal como estaduais lá da coligação deles. Então vamos ver o que vai acontecer de fato. O César Silvestre também tem a mãe na política, a mãe dele é deputada estadual, teria que fazer ali um rearranjo. Então vamos ver o que ele vai decidir ali para frente, mas ele é o símbolo dessa confusão que é a política brasileira. Você veja que o Silvestre tentou ser senador pelo Podemos, não conseguiu, aí pulou pro PSDB. Tentou ser governador no PSDB, não conseguiu. Aí ganhou a candidatura de Senado do PSDB. E aí perdeu de novo para o Álvaro Dias, que era o dono do partido que ele estava lá no começo, o Podemos, porque o Álvaro Dias fechou esse acordo nacional e assim caminha a humanidade. Agora, 4h14.